Queridos, nós estamos hoje no dia 5 de novembro, além de ser o dia do aniversário da pastora Dani, nós estamos num dia muito próximo do dia 31/10. E do dia 31/10, o que foi comemorado? Olha aí, foi o quê? A Reforma Protestante. Você sabe o que foi a Reforma Protestante? No dia 31/10, só que de 1517, alguns teólogos, padres, monges, alguns homens de Deus começaram a estudar a Bíblia nesse período aí e começaram a perceber que alguns ensinamentos da época, da igreja da época, a igreja católica, não estavam de acordo com as verdades bíblicas. Dentre esses, o que mais se destacou, o que mais vem nos estudos sobre a reforma, o monge Martinho Lutero, nessa data, pregou lá na igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses. Teses essas que batiam diretamente contra algumas práticas da igreja católica. Práticas como a venda de indulgências, onde eles afirmavam que para você chegar no céu, ganhar salvação, uma casa no céu, tinha que vender coisas, ou pagar coisas, tinha que fazer ações até de sacrifício, teorias que não tinham fundamento bíblico. E através da leitura da palavra, da valorização da palavra, Lutero e outros reformadores começaram a pregar uma verdade que veio a libertar muitas pessoas, e que liberta até hoje, que é a verdade, que é a palavra, que é Jesus, que é a mensagem do Evangelho. E hoje, nós temos aí a palavra de Deus disponível a nós. Lutero conseguiu reunir em 5 frases, ou 5 afirmações, o que ele quis dizer com a sua ação da Reforma Protestante. Ele disse: somente a fé. Eu preciso de fé. Somente a Escritura, ela é suficiente. Tudo que eu preciso saber sobre Deus e sobre mim, está aqui. Todo o manual de vida está na palavra de Deus. Somente Cristo, Ele é o cabeça. Nele está todo o poder. Cristo. Somente a graça. É pela graça. É favor imerecido. E a glória somente a Deus. Ninguém merece mais glória do que Deus. Glória somente a Ele. Nenhum ser humano, uma autoridade espiritual, ninguém merece ser adorado, louvado, a não ser a Deus. Não ser Deus. A Deus damos toda a honra e toda a glória. A Bíblia é a fonte para nós, nossa única regra de fé e prática, nosso manual, é a revelação do Pai, é Deus falando com a gente, essa é a Bíblia. E o problema é que talvez você já escutou isso várias vezes, você já sabe isso de cor, você tem esse entendimento, e isso acontece muito conosco. Verdades que sabemos, verdades que dizemos, verdades que temos em nossas mentes, mas talvez não temos em nossos corações. Há muitas pessoas que acreditam em muitas coisas, mas não vivem segundo suas crenças. Há muitas pessoas que têm algumas convicções, entendimentos no papel ou até na mente, mas quando vai para o mundo da prática, não são fiéis àquilo que elas professam. Como, por exemplo, nós cantamos, né? Creio no poder da oração. Você crê no poder da oração? Você crê? Mas talvez você não ore o suficiente como você diz que crê. Porque você diz que crê no poder da oração, mas talvez não ora o suficiente. Então não condiz. E se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, pois de fato é, qual é o valor que temos dado à palavra de Deus então? Qual é o valor que eu e você temos dado à Bíblia?
Porque quando dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é uma palavra do pastor, de um pregador, não é uma palavra motivacional, não é um jargão evangélico, não, é uma realidade. Deus está falando com a gente através da Bíblia. Tem muita gente que fala assim: pastor, como é que você fala que Deus falou contigo? Como é que as pessoas falam que Deus fala com a gente todo dia? Pois é, já percebi, você não está lendo a Bíblia, né? Que é muito simples. Todo dia Deus fala comigo, porque eu leio a Bíblia todo dia. Todo dia Ele fala alguma coisa, porque ela é a palavra de Deus. É um momento onde eu tiro no dia para eu ouvir diretamente Deus falar com a gente. Deus fala com sonho? Fala. Deus fala através do irmão? Fala. Através de circunstâncias? Fala. Mas Deus fala através da sua palavra. E eu te pergunto, será que temos dado o devido valor a ela? Será que ela tem sido realmente o nosso alimento? Será que ela tem nos influenciado verdadeiramente? Se nos relacionarmos corretamente com a palavra de Deus, eu tenho certeza, nossas vidas serão diferentes. Se a gente der o valor que a Bíblia tem, eu tenho certeza, os nossos dias serão diferentes. Assim como aconteceu com um povo na Bíblia, que foi marcado por essa experiência de dar valor à palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, foram impactados pela palavra de Deus e tiveram uma mudança tremenda e extraordinária. Por quê? Porque passaram a valorizar a palavra de Deus. E eu quero ler esse relato com você, que está lá em Neemias, no capítulo 8. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Neemias, no capítulo 8, a partir do versículo 1, ou acompanhe a leitura aqui no telão, e nós vamos ler esse texto, Neemias 8, de 1 a 10, e a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10, e a palavra diz o seguinte: quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazeías, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabia, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia
é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Que Deus abençoe sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, a tribo de Judá, Jerusalém, capital da tribo ali, havia sido levada como cativos, exilados para a Babilônia, e eles ficaram lá alguns anos, muitos anos. Em um determinado ponto, Neemias, ele que era copeiro do imperador da época, toma ciência de quão ruim era a situação do povo em Jerusalém. Chega aos ouvidos dele a notícia: olha, os muros foram derrubados, o povo está vulnerável, o pessoal não pode nem trabalhar, plantar, porque facilmente alguém vai lá e toma. Eles não conseguem viver direito, porque eles estão vulneráveis, desprotegidos. Neemias, então, incomodado, pede autorização ao imperador, o imperador libera, ele vai para lá, começa uma obra, e em pouquíssimo tempo, os muros são reconstruídos, os portões são colocados, e chegamos nesse momento, onde ele, com a reforma estrutural dos muros, a alvenaria tinha sido acabada, mas Neemias descobre uma coisa: havia uma reforma muito mais importante do que os muros. Havia uma reforma interior, uma reforma da palavra, uma reforma do entendimento da seriedade que a palavra precisa ter, do valor que ela precisa ter. Neemias convoca o povo, fala o seguinte: Esdras, você é o escriba, né? Você vai pegar o livro da lei, você vai ler para o povo, você foi colocado num local de destaque. E ele então começa a ler a palavra do Senhor. A reforma que Neemias implementou em Jerusalém, através da palavra de Deus, foi muito maior do que a reforma que ele fez com os muros. Sem essa restauração, Neemias talvez deixaria Israel vulnerável, mesmo com os muros. Porque o que segurava mesmo, o que protegia Israel, Jerusalém, não eram muros, e sim a presença do Senhor. Eles só perderam, só foram levados como cativos, porque eles se esqueceram do Senhor. Eles só tiveram que passar tempos como exilados, porque se voltaram contra o Senhor. Porque viraram as costas para o Senhor. Isso me fez pensar, talvez, será que nós não estamos nessa mesma situação? Será que eu e você hoje não precisamos de uma reforma dessas interior? Voltar a dar valor para essa palavra, reconstruir dentro de nós o valor que a palavra deve ter. Não adianta construirmos muros, não adianta trabalharmos, darmos o nosso melhor, não adianta suarmos a camisa, se nós não realizarmos uma obra de reforma interna sobre o valor que damos para a palavra do Senhor, sobre o valor que damos para a presença de Deus nas nossas vidas, para o relacionamento íntimo que temos com a palavra do Senhor. E relacionamento íntimo tem troca, tem comunhão, tem aprendizado, tem experiências. Relacionamento exige investimento de tempo. Será que eu e você temos tido um relacionamento íntimo com a palavra do Senhor? Nós comemoramos há poucos dias, a reforma protestante. Por quê? Porque homens olharam para a palavra e falaram assim: está tudo errado, a palavra diz outra coisa. Homens começaram a estudar a palavra e falaram assim: não, esses princípios não estão sendo obedecidos. Homens foram orientados pela palavra, guiados pela palavra. Homens tiveram um relacionamento íntimo com a palavra e mudaram o mundo pelo poder da palavra. E hoje eu quero falar isso com você, sobre como eu e você precisamos ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Porque talvez seja mais uma questão evangélica, gospel, cristã. Não, nós temos a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é importante, mas você lê? Mas você dá valor a ela? A sua vida é pautada segundo a palavra? A sua vida ela é colada com a palavra? Na sua vida a gente identifica a palavra facilmente? Quão perto da palavra você está todos os dias? E o quanto ela influencia a sua vida todos os dias?
Por isso nós hoje queremos meditar sobre esse tema, para que eu e você saiamos daqui hoje determinados a termos um relacionamento íntimo com a palavra do Senhor. E como alcançar isso? Nós nos relacionamos corretamente com a palavra, em primeiro lugar, quando há espontaneidade, quando há sede e a atenção devida à palavra. Espontaneidade, sede e atenção à palavra. 3 coisas que vêm juntos, que são realizadas juntamente e que determinam o nível de relacionamento que você deve ter com a palavra. Sabe por quê? Os versículos de 1 a 3 vão dizer o seguinte: quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no 1º dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, de todos os que podiam entender. Ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Irmãos, eles não se reuniram aqui com qualquer interesse, não. Não foi um ajuntamento assim, né? Ah, tem um monte de pessoas ali, muitas pessoas, eu quero saber o que está acontecendo ali. E quanto mais gente, porque as pessoas ficam curiosas, né? Você talvez já perguntar, o que está acontecendo? Não sei, tem um montão de gente aqui. Eles não estavam interessados assim, vai que sobra uma comida aí, né? Quando o povo se reúne, tem sempre um comes e bebes. Vai que tem um salgadinho, um suco. Não. Eles não estavam interessados em apenas passar um tempo, não, eles estavam interessados porque ali ia acontecer algo extraordinário, porque a palavra de Deus iria ser lida, porque o momento foi preparado para aquilo. Diz a Bíblia que um púlpito foi construído para que alguém subisse e ficasse em posição de destaque. Por quê? Porque essa pessoa é importante? Não, porque a palavra é importante. Todas as vezes que um pregador, todas as vezes que um homem ou uma mulher sobe para pregar a palavra, para falar sobre a palavra, a importância é da palavra e não do pregador. A importância está na mensagem pregada e não em quem envia e quem prega essa mensagem. A importância foi dada porque a palavra de Deus, o livro da lei, iria ser lido. E o povo entendeu isso. Calma aí, vamos lá. Então eu preciso estar perto, eu preciso estar com atenção. E não foi pouco tempo, não. A Bíblia diz que desde o raiar da manhã até o meio-dia, vamos pensar assim, o sol nasce que horas? 6 da manhã? Durante 6 horas eles ficaram lá, escutando. Atentos à leitura da palavra de Deus. Você imagina um culto desse? Você imagina você vir para a igreja e a gente passar aqui 2 horas de culto e eu lendo a palavra sem parar para você? Você imagina isso? Eu imagino, mas não sei se ia dar certo muito não, porque a gente fica aqui 2 horas e eu já vejo você batendo a perna, você já não chega na hora, você não se programa. Não, é o louvor. Não, eu vou chegar um pouquinho depois. Talvez você saia mais cedo. Talvez seu pensamento está em outro lugar. Talvez você está aqui, está pensando na conta que vai pagar amanhã, nas férias que você quer tirar. Talvez você está aqui pensando na família, pensando em alguém, doido para ir embora. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já fui assim também. Eu já participei de muitos cultos, onde eram cultos de corpo presente, né? Já ouviu falar nisso? Corpo presente. Meu corpo está ali, mas a mente estava em outro lugar. E eu sei como é que é isso. Eu não estou te acusando não, porque eu também já fiz isso. Mas será que a gente iria aguentar? Ficar 6 horas somente escutando alguém ler a Bíblia? Foi isso que eles fizeram. Sabe por quê? Eles não queriam farelo não, eles queriam o trigo mesmo de verdade. Eles não queriam um pedacinho de pão não, eles queriam o pão mesmo do céu, a palavra. Eles estavam buscando pão onde havia pão mesmo de verdade, alimento.
Eles entenderam, opa, é a palavra de Deus que está sendo pregada, então ali é o lugar onde eu vou estar, e só vou sair quando acabar. Enquanto a palavra de Deus estiver sendo proferida, eu vou estar lá escutando, e com atenção. Eles passaram horas escutando, degustando, avaliando, olha, aprendendo, porque era a palavra de Deus sendo anunciada. E você vai falar assim, pastor, isso aconteceu uma vez só? Não, aconteceu uma vez só não. Teve um outro povo aí também que viveu isso. A Bíblia fala lá em 2 Reis 22, que Josias, o rei Josias, estava reformando a casa do Senhor. Um rei, e ele olhou para o templo e falou assim, precisa de uma obra aqui. Pintura, né? Iluminação, o chão está meio assim, tem que comprar um revestimento melhor. Então, vamos fazer o seguinte... Vamos reformar a casa do Senhor? Muito bom, muito legal. E o rei Josias começou esse trabalho. E ali, você sabe que para fazer reforma tem uma característica. Ela acaba sendo até mais cara. Por quê? Você tem que destruir para construir. E aí, quando o rei Josias está lá com os seus empregados e destruindo as coisas ali, tirando, pegando madeira, limpando, opa, vem uma mensagem. O pessoal achou um livro lá no templo. Pararam tudo. Por quê? Porque acharam um livro. No meio da reforma, na hora da obra, eles encontraram um livro e levaram o livro para o rei Josias. Quando o rei Josias foi saber que livro era esse, era o livro da lei. E o rei falou assim, para tudo, porque nós encontramos o livro. E diz a Bíblia que nesse momento eles pararam a obra e a Bíblia começou a ser lida. E o rei Josias entendeu. Eu comecei uma reforma exterior, mas na verdade a reforma que precisava acontecer era interior. A reforma do livro, a reforma da palavra do Senhor, a reforma da leitura, a reforma do interesse na verdade bíblica. Infelizmente, há muitas pessoas que buscam resultados, mas não buscam verdades. Há pessoas que buscam resultados, mas não querem passar por processos. Há pessoas que buscam muitas coisas materiais, mas se esquecem de que são feitas de algo muito mais importante, que é o espiritual, e deixam de buscar a Deus. Há pessoas que querem até bênçãos de Deus, né? Um jargão, poxa, nós somos um país cristão, pelo menos predominantemente cristão, é muito comum, né? Você chegar, graças a Deus, vai com Deus, né? Aí você está no avião lá, todo mundo vira crente rapidinho, dá qualquer tremelique, meu Deus do céu, aí começa a orar, começa a falar, Deus me salva. Todo mundo, uma vez na vida ou na outra, fala assim, olha, tomara que Deus abençoe esse negócio aqui. Pois é. Querem as bênçãos de Deus, mas talvez não querem Deus. Talvez não querem um relacionamento, ou não entenderam que há uma necessidade nossa, e não de Deus. Deus não precisa da gente, nós é que precisamos dele. Uma necessidade de relacionamento. Há pessoas que têm muita fome, muita sede de prosperidade, sucesso, mas não têm sede da palavra do Senhor. Antes de vivermos grandes reformas exteriores, precisamos dessa reforma interior. Você já deve ter visto e ouvido relatos de pessoas que chegaram lá, conseguiram, mas não conseguiram manter, porque não tiveram estrutura emocional, intelectual, apoio. Ganharam dinheiro, ganharam fama, status, sucesso, conquistaram o que queria, mas perderam rapidamente, porque não tinham um interior preparado para manter aquilo. A palavra é o nosso manual. Tudo que eu preciso para a minha vida está aqui. Toda a orientação para a minha vida está aqui. Para o meu casamento está aqui, para a criação de filhos está aqui, para gestão de dinheiro está aqui, para trabalho está aqui, para estudo está aqui, para relacionamento com pessoas está aqui, para a família está aqui. Tudo está aqui. Só que esse manual tem mais um detalhe. Além de dizer tudo que nós precisamos para a vida, ele é um manual perfeito. Porque foi Deus que fez.
Nós precisamos de uma reforma da palavra de Deus em nossas vidas, dedicar momentos diários, espontâneos. Você não pode sair daqui e ficar com peso na consciência. Eu tenho que ler a Bíblia porque o pastor Vinícius mandou. Não pode. Tem que ser espontâneo. De livre e espontânea vontade, desejo. Tem que te dar prazer. Você tem que falar assim, poxa, eu vou conversar com o Senhor. Eu vou falar com Deus e Ele vai falar comigo. Sedento pela palavra. Sabe, você já deve ter ficado com sede, né? Aí você está com aquela sede, doido para beber uma água. É isso aí que você tem que ter pela palavra de Deus. Sede. Falar assim, eu quero ler a Bíblia. Você chegou em casa de noite, cansado, aí você lembrou, eu não li a Bíblia hoje, não pode nem dormir. Você não vou conseguir dormir, eu estou com vontade de ler a Bíblia. Você acha possível isso acontecer? Eu acho. Do Espírito Santo te incomodar, falar assim, você não leu a Bíblia hoje, hein? Lembra da Bíblia, miserável. Vai tomar o remédio, né? Vai tomar a dose diária da Bíblia. Ouvir a voz de Deus através da Bíblia e não tratá-la como algo que pode te ajudar. Não, é algo que precisa fazer parte da sua vida, para que você então tenha um relacionamento real com o Senhor. Segundo lugar, nos relacionamos corretamente com a palavra quando há louvor e reverência à palavra. Não adianta você ser sedento, não adianta você ser espontâneo, querer, mas tem um protocolo a ser seguido. É a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, não é qualquer livro, não é qualquer letra, é a palavra de Deus. Os versículos 5 e 6 dizem o seguinte: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e eles podiam vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto com os seus rostos em terra. Irmãos, essa era uma atitude de reverência, de respeito à palavra de Deus. Ele já havia colocado Esdras num púlpito, dizendo, olha, a palavra de Deus vai ser pregada, então vamos colocá-lo num devido lugar, um lugar de referência, um lugar de autoridade. E Esdras então ora, o povo responde com um sonoro amém, levantam as mãos e começam a se prostrar ao Senhor em adoração. Engraçado que nessa semana eu tenho lido o livro de Isaías, e isso aconteceu comigo. Eu estava lendo o livro no meu tempo a sós com Deus, no meu devocional diário, e eu li um versículo que na hora deu uma vontade de eu levantar e falar assim, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, Deus, eu louvo o Senhor, isso aqui eu pego para mim, glória a Deus. Eu levantei, falei assim, Deus, isso aqui é para mim, adoro o teu nome, isso aqui é para o meu, isso aqui eu vou viver esse negócio. Você quer ver? Vou ver se você concorda comigo, e se você também pode se comportar como o povo aqui. Eu vou ler, e quero saber se você também tem o desejo de falar amém sobre isso. Isaías 33, 2 diz o seguinte: o Senhor tem misericórdia, digo assim, Senhor, tenha misericórdia de nós, pois por ti esperamos. Se tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Oh, glória! Eu peguei para mim e falei assim, amém, isso é verdade. Eu quero isso. Eu falei assim, ó, Deus, essa verdade aqui, que seja verdade na minha vida, minha salvação na hora do perigo, o Senhor é. Quer ver um negócio? Vamos de novo? Isaías 33, 15 a 17. Aquele que anda corretamente e fala o que é correto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará, seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Glória a Deus! Eu falei assim, eu quero ser esse homem justo aí, eu quero. Deus me ajuda a ser esse homem justo. Me ajuda a ver o Senhor, me ajuda a ver o Senhor, me ajuda a dizer não a lucro injusto, me ajuda a dizer não à corrupção, me ajuda a dizer não a coisas erradas. Talvez você pode entender o seguinte, lendo um texto como esse,
Poxa, por que minha vida vive em altos e baixos? Por que eu tento tantas coisas e eu não consigo alcançar? Por que eu não consigo executar coisas tão simples? Eu sou capaz para fazer isso. Por que as coisas não vão para frente? Podem ter muitos motivos, mas talvez esse seja um. Você não está dando valor à palavra como deveria dar. Você não é esse homem, essa mulher justa, para que Deus possa falar com você assim: ei filho, essa promessa é para você, não vai faltar pão. Você vai me ver todos os dias, eu vou ser o seu sustento, a sua segurança, a sua salvação. Fica tranquilo, porque eu te protejo. Você está entendendo? O que eu queria que você aprendesse com isso, é que quando você estiver diante da palavra de Deus, você precisa aprender a louvar e adorar a palavra de Deus e o Senhor da palavra. Nos seus momentos de leitura, você precisa fazer igual esse povo aqui, aprender a exaltar o Senhor e a louvar a Ele. Você está lendo a Bíblia ali, não esquece não, é um relacionamento, é uma troca. Você tem que ter reações e emoções também. Você precisa interagir com isso. Não é possível que eu chegue aqui, por exemplo, o Hugo, e fale assim: Hugo, deixa eu te contar um negócio. Você não sabe, rapaz, fui promovido no trabalho. Aí o Hugo olha para mim assim: é? Legal. Pô, não vou contar nada para ele mais não, pô. Pô, nem celebrou, meu irmão, nem me deu um abraço. Aí eu chego pro Fred, tu não sabe, rapaz. Fui promovido no trabalho, aí o Fred me abraça, pula, caramba, que legal, vamos comer uma pizza e tu pagas. Né? Vamos lá, vamos celebrar. Aí eu falo assim: poxa, legal, gostei da reação dele. Sempre que eu tiver uma coisa boa para contar, eu vou contar para ele. Aí eu chego para o Fred de novo: Fred, você não sabe, rapaz, perdi o emprego. Da mesma forma o Fred fala assim: Vinícius, pô, fica tranquilo, meu irmão, nós vamos orar por isso. Deus vai restituir o teu emprego. Você, ó, estou contigo, se precisar de alguma coisa, vamos orar agora aqui, te dou um abraço e tal. Meu amigo, relacionamento, troca, tem expressão. Por que quando a gente lê a palavra isso não acontece? É Deus falando para a gente aqui verdades. É Deus falando para a gente assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Era para você parar e falar assim: eu recebo. Glória a Deus, eu acredito nisso aí, nada vai me faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí você pode até falar assim: Deus, não está muito tranquilo a minha vida não, mas eu creio que isso aqui pode acontecer. Quero deitar nos verdes pastos, Pai, me leva para esses pastos verdejantes. Interação com a palavra. Quando Deus fala assim, ó: não peque, não minta, não roube, aí você fala assim: Deus, eu não quero praticar isso não. Amém. E você começa a se relacionar com a palavra, ter expectativas, trocas, ações, reações, ações de exaltação e louvor ao Deus da palavra. Porque às vezes parece que a gente lê a Bíblia e é um passar de tempo, né? É um passatempo. Marquei meu ponto. E o Espírito Santo tão empolgado às vezes de compartilhar verdades com você, e você está lendo de forma indiferente ao poder que há na palavra do Senhor. Por isso você precisa tomar posse dessa verdade, das verdades e ensinamentos da palavra. Eu quero desafiar você a ler a Bíblia e ter isso. Por isso é que você não pode ter momentos de leitura da Bíblia. Ah não, eu estou lendo no metrô. Já pensou você fazer isso no metrô? O pessoal vai internar você. Você está no metrô lendo a Bíblia, do nada glória a Deus, eu recebo isso aqui é para mim. O pessoal vai olhar para você: que estranho, né? Não dá. Você pode até ler a Bíblia no metrô, não para não, mas você precisa de um momento íntimo com a palavra de Deus, de intimidade, onde você pode rir, chorar, levantar, pular, deitar, rir, né, gritar. Você pode, porque você está na presença do Senhor, com intimidade com a palavra do Senhor, tendo troca nesse relacionamento, com reverência, respeito, admiração, valorização, a revelação que há na palavra do Senhor. Terceiro lugar, nos relacionamos corretamente com a palavra quando nos apresentamos com corações ensináveis, dispostos a aprender. Versículo 8 diz o seguinte: lerão o livro da lei de Deus
interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Deixa eu te falar um negócio. Cristianismo é uma religião de entendimento intelectual racional. Nós temos manifestações espirituais? Temos. Temos manifestações emotivas ou emocionais? Temos. Mas o principal foco do Senhor com a palavra de Deus é fazer com que eu e você entendamos o que Ele é e o que Ele quer para a gente. Por isso que Paulo vai falar em Romanos 12 sobre o nosso culto, que deve ser um culto racional. Calma aí, tem que ter organização, tem que ter pensamento, tem que ter intelecto. Eu tenho que interagir, eu tenho que aprender, eu tenho que sair diferente. Eu tenho que raciocinar e falar o seguinte: olha, hoje o culto me ensinou isso, hoje eu vou mudar isso, hoje eu confirmei isso, eu estou certo mesmo. Hoje eu vi que eu preciso melhorar nessa questão. Se relacionar com a palavra exige raciocínio, meditação, entendimento, estudo, pesquisa. Não é como é aquela caixinha de promessa, né? Vamos ver o que Deus tem hoje. Pô, tu é filho lindão, tudo vai acontecer contigo, valeu. No outro dia, não, olha, tu vai ser próspero demais, todos vão pegar dinheiro emprestado com você não com ninguém. Aí é mole, pô. Só promessa? Não, a palavra tem que ter estudo também. Fala assim, não, calma aí, isso aqui o que isso quer dizer para mim? O que eu mudo através dessa palavra aqui? Com o que eu mudo? Eles leram a palavra, interpretaram, explicaram. Por quê? Porque queriam que o povo entendesse. Não adianta você chegar na igreja, você está na igreja, você lê Bíblia na sua casa, vai na célula, frequenta os ambientes da igreja e nada muda na tua vida. Não adianta, irmão. Vou falar um negócio para você. Se você não tem um relacionamento íntimo com a palavra, nem adianta você vir na igreja. Não estou dizendo para você deixar de vir, não. Venha, continue vindo. Mas tem que ter um relacionamento com a palavra também. Por quê? Porque vir à igreja é consequência do seu relacionamento com Deus. Porque você tem Deus, porque você se relaciona com Deus, você vai aonde Deus está também, na igreja. Os lugares em que você frequenta dizem muito sobre você. O que você vê diz muito sobre você. Sua fala, suas companhias, seus gostos definem você. Eu quero Deus, então eu vou para o meio do povo de Deus. Tem igreja? É ali que eu vou mesmo. Eu estou com o povo de Deus. Eu não falei de manhã não, né? Vou falar à noite. Por exemplo, ontem o Fluminense foi campeão. Não é aí? É isso aí? Você sabe que o Fluminense foi campeão da Libertadores? Queria dar essa notícia para você. Pois é. Eu fui ontem ver o jogo com a rapaziada aí. Me arrependi. Por quê? Cheguei lá, tinha quantos homens lá, o Marcos? Tinha uns 20 homens lá. Ninguém tricolou. Falei, estou no lugar errado. Né? Todo mundo torcendo contra. Aí chegou o Léo. Léo tá aí, não? Léo veio de manhã? Veio de manhã. Léo é fisiculturista, né? Fortão, né? Parecido comigo. Aí o Léo tricolou. Eu falei, Léo, tu chegou para reforçar o time. Para dar força na torcida. Eu estava no lugar errado. Por quê? Todo mundo ali flamenguista, contra o Fluminense. Então não é lugar para mim não. Saí rapidinho. Então se você quer andar com Deus, você tem que estar no lugar do povo de Deus. Na igreja. Ah, pastor, então não posso ir para lugar nenhum onde não é igreja? Claro, você deve. Porque você vai ser luz nas trevas. Onde não tem ninguém lá do povo de Deus, você vai estar lá também, falando assim, ó, eu sou de Jesus e tenho a luz de Cristo em mim. Mas não adianta você andar com o povo de Deus, você está na igreja todos os dias, você pode vir para a igreja todo dia, mas se você não tiver um relacionamento com a palavra de Deus, não vai adiantar nada. Quantas pessoas você conhece? Não, fulano de tal é da igreja, não se difere em nada do pessoal do mundo. Não, fulano de tal, 30 anos na igreja, mas mentiroso, 30 anos. Passa os outros para trás, egoísta, fala mal dos outros. Não adiantou nada. Sabe por quê? Porque a palavra não está
transformando a vida dele. Quer ver um episódio que mostra isso? Você lembra aí de Filipe e Eunuco? A Bíblia fala em Atos que Filipe, um dos diáconos, aí ele foi mandado para ir para um lugar para evangelizar. E ele encontra Eunuco de Candace, um reino da época. Ele estava lá na sua carruagem lendo um livro. Que livro é esse? A Bíblia. E aí Filipe chega para ele e fala assim: aqui, o que você está lendo aí, rapaz? Estou lendo a Bíblia. Você está entendendo? Não estou entendendo, ninguém me explica. E uma leitura difícil mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro, ou são vários livros, que foram escritos há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, por 40 homens diferentes, ou escritores diferentes, num lapso temporal de 1.500 anos, em regiões diferentes, em 3 línguas diferentes, aramaico, hebraico e o grego antigo. Você não quer que seja uma leitura fácil, né? Não tem como. Falando de coisas de uma época que a gente nem pensou em viver. Então não é tão simples mesmo. E aí Filipe chega para o eunuco e fala assim: rapaz, você não está entendendo? Então vou te explicar. E a Bíblia diz que eunuco, e Filipe começa a explicar para ele. Qual é o texto que eunuco estava lendo? De Isaías. Falando sobre o Messias, sobre o que Jesus iria fazer, sobre o sacrifício, tal. E aí Filipe começa a explicar e a Bíblia pula para um ponto onde o eunuco fala assim: legal, aprendi. E aqui, tem água ali, eu posso me batizar então? Caramba! Ele estava lendo sobre o Messias. Filipe começou a explicar. Explicou sobre Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou, foi aos céus. E agora nós estamos aqui pregando o Evangelho. Se você crê em Jesus, você tem Ele e vai se batizar para mostrar que você é de Jesus. Pregou o Evangelho. Explicou para o eunuco. E o eunuco entendeu. Ele falou assim: então eu quero isso. E se batizou. Filipe parou para explicar, porque a palavra precisa ser explicada, precisa ser aprendida. Nós não podemos sair da presença da palavra de Deus sem aprender algo, sem entender. Irmãos, eu gosto muito quando alguém manda uma mensagem para mim. Às vezes essas mensagens chegam 2 da manhã, 1h30, tem uns malucos aí que vão ler a Bíblia essa hora. Na hora que eu estou dormindo, eles vão ler a Bíblia. Amém. Tem menos trânsito, né, para falar com Deus, né, está mais tranquilo. Mas aí 1h30 da manhã, 2 da manhã chega: pastor, eu li esse versículo aqui, o que ele quis dizer com isso? Mas sabe o que eu sinto quando eu vejo uma mensagem dessa? Eu fico muito feliz. A Dani está de prova e ela fica assim: responde amanhã. Poxa, vai responder agora? Mas eu fico muito feliz, por 2 motivos. Primeiro, que é uma oportunidade para eu estudar. Eu não sei de tudo. Nenhum teólogo sabe de tudo. Nenhum homem ou mulher nesse mundo conhece a Bíblia toda e pode falar assim: não, tudo isso aqui eu tenho explicação. Não tem. Ele pode até conhecer toda a Bíblia, o panorama, e falar assim: eu acho que é isso, mas dizer com certeza o que é, a Bíblia é insondável. Algumas verdades são absolutas, mas outras tem algumas teorias que a gente fica na dúvida. Então é uma oportunidade para estudar. Certa vez eu cheguei para um pastor, um doutor em teologia, um homem que eu admiro muito, um dos maiores teólogos do Brasil hoje, com certeza. Eu falei com ele assim: pastor, esse livro aqui fala sobre isso, esse versículo aqui, o que ele quis dizer nisso aqui? Ele olhou para mim e falou assim: eu preciso estudar para saber o que é, que eu também não sei não. Eu falei: rapaz, se você não sabe, eu então... Esse é o primeiro motivo, porque é bom para eu estudar. E qual é o segundo motivo? Porque eu fico muito feliz. Porque tem gente que está lendo e quer aprender. Eu falei: então tem gente que entendeu o que eu estou pregando. Tem gente que está sedento, que leu e não ficou satisfeito em não entender. Tem gente que quer aprender. Tem gente que fala assim: não vou ficar com vergonha não, vou perguntar porque eu quero aprender sobre isso aqui. Se você lê a Bíblia e não entende, faça como o eunuco. Faça como essas pessoas que mandam mensagem para mim. Não adianta todo mundo mandar mensagem, que eu não vou conseguir responder. Mas pergunte para o seu líder de célula, pergunte para o seu pastor de rede, pergunte para o seu líder de área, para um amigo da célula mais experiente, pergunte para alguém, não tenha vergonha, compartilhe sua dúvida com alguém e aprenda. Porque depois você vai ser alguém que vai ensinar para outra pessoa. Busque ajuda, não perca mais tempo, entenda a palavra. E deixa a palavra
ser revelada para você e ensinar o seu coração. Em quarto e último lugar, nos relacionamos corretamente com a palavra quando, por fim, conseguimos aplicar de verdade e viver os efeitos da palavra em nossas vidas. Você precisa reverenciar, louvar, ter sede, dar atenção, reconhecer que você não vai conseguir sozinho, mas não adianta nada aprender e não viver. Não adianta adquirir conhecimento e não aplicar. Não adianta ter chaves que abrem portas e não usá-las. Você precisa aplicar as verdades bíblicas na sua vida. Os versículos de 9 a 10 dizem: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, e comam, e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A palavra deve alcançar os nossos corações. A nossa vida ela precisa mudar por causa da palavra. As emoções, os pensamentos, os comportamentos, eles precisam ser afetados, mudados por causa da palavra. Nessa viagem que eu fiz agora para a África, viagem missionária, uma pessoa foi comigo, e a gente brincando no ônibus, e tal, e aí ela brincando, fazendo umas brincadeirinhas lá, meio boba, meio de duplo sentido, e tal. Eu falei para ele assim: aqui, leia aí, acho que vai ser legal para você, leia Efésios 5:3. Aí ele pegou o telefone, leu e abriu um olhão assim para mim, e falou assim: pastor, eu acho que vai ser bom para você. Por quê? Efésios 5:3 diz o seguinte, que nem no nosso pensamento, nós não devemos deixar que nem na linha do pensamento entre promiscuidade em nossas vidas. Brincadeira de duplo sentido? Palavra de cunho sexual? Imoralidade? Sabe, essas piadinhas? Nem no pensamento. Ele falou assim: pastor, caramba, eu estou errado, né? Você está errado mesmo. Aí depois ele veio para mim assim: tu não sabe, pastor, li o capítulo anterior, o Efésios 4:22 também é legal, né? Porque eu preciso melhorar nisso. Não posso falar, nenhuma palavra torpe deve sair da minha boca, ou seja, palavrão. Pois é, não deve ser aí não. Crente não fala palavrão. Por quê? Porque Efésios 4:22, Paulo vai falar assim: ei, você é de Jesus? Sua boca não pode falar palavra feia, palavra ruim, palavra de maldição. Não pode ter palavra suja. Não pode. Hoje o mundo está tão perverso, tão esquisito. Eu não sou machista não, mas meu irmão, mulher falando palavrão para mim é um negócio assim, terrível. Porque de homem a gente já está até acostumado. Agora a mulher, palavrão, assim, aquela boca suja. Nossa, isso machuca meu coração. Está esquisito hoje. Eu não sou velho não, mas eu gosto das coisas antigamente um pouco, de algumas coisas eu gosto. E aí você vai ver, a Bíblia fala sobre isso. Você vai ler Tito, Paulo chega para Tito e fala assim: Tito, te dá um conselho, fala para as senhoras aí, para as senhoras mais velhas, né? Elas ensinarem as mais novas. Como elas devem andar, que roupa devem vestir, como devem tratar seus maridos. Ensina para elas. Pega os homens mais velhos, ensina para essa rapaziada nova aí como eles devem tratar as mulheres, serem homens da casa, bons filhos, trabalhadores. Manda eles ensinarem os mais novos. É isso. Aí hoje a gente vê no mundo o quê? Os mais novos não querem nem saber dos mais velhos, né? Ih, isso aí tá velho. E aí? Eu sou do século 21. Rapaz, já viajei o mundo, meu pai não saiu nem de Madureira. Eu sei tudo. Pois é, a Bíblia diz ao contrário. Nós precisamos olhar para as verdades bíblicas e entender o seguinte: olha, há coisas aqui que precisam fazer efeito em nossas vidas, mudança.
E esse povo aqui estava choroso, por quê? Porque a Bíblia estava mexendo dentro do coração deles, estava impactando eles, começaram a chorar, falaram assim, meu Deus do céu, quem nós somos, é a palavra de Deus, eu estou vendo que preciso mudar. Eles começaram a chorar, e Neemias falou assim, ei, calma, engole o choro, hoje é dia de alegria, a palavra de Deus foi pronunciada, a vida de você vai mudar, vai para casa, celebra, come do bom e do melhor, reparte com quem não tem, e registra esse dia no teu coração, na tua mente, porque a alegria do Senhor vai fortalecer você. Talvez nós não estejamos vendo mudança em nossas vidas através da leitura bíblica, porque a gente é muito imediatista, né? O mundo é imediatista, você quer resultado rápido, você quer ler a Bíblia hoje e a vida mudar amanhã, quando não quer que a vida mude no mesmo dia. Você quer ler a Bíblia hoje, você começou, vai começar a ler amanhã, aí já quer que Deus rasgue o céu, apareça para você, ó filho amado, já que você está lendo a Bíblia, eu vou te ensinar. Não vai acontecer assim não, eu acho que não. Você precisa de ajuda, porque você vai ler assim, ó, eu dou o conselho de você ler João, primeiro livro da Bíblia, João ou as cartas de João, aí você vai ler lá João 1, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e através do verbo tudo se foi feito. Aí você fala assim, caramba, verbo feito, português com Bíblia, eu não estou entendendo nada. Aí tu desiste. Mas se tu chega para alguém e fala assim, rapaz, comecei a ler a Bíblia aqui no João, negócio de verbo, não entendi nada, tem como tu me explicar? Aí eu chego assim, Marcelão, tu sabe esse negócio de verbo aí, como funciona? Ah, rapaz, isso aí, vamos ler Gênesis 1. Aí Gênesis 1 fala o seguinte, que Deus, através da sua palavra, fez todas as coisas, não é assim? E disse Deus, haja luz, e luz aconteceu. E disse Deus, já na separação entre a parte de água e parte de terra, e assim aconteceu. E disse Deus que os luminares existem, e disse Deus, ou seja, o que é isso? A palavra, o verbo. É isso que João está falando, que Jesus é o verbo, e ele estava com Deus, ele é Deus, e através dele todas as coisas foram feitas. Uau, entendi, isso que João está falando, que bênção. E aí, o que se aplica em mim então? Que na tua vida todas as coisas podem ser feitas se Jesus falar para fazer. Se Jesus ordenar, se Jesus disser o seguinte, vai acontecer, então pode esperar que vai acontecer. É o verbo, é a palavra, é através dela que tudo se cumpre. Talvez você esteja lendo a Bíblia, mas não vê mudança instantânea. Você lembra daquele conto que eu já contei aqui uma vez, do sábio e do servo? Que o servo chega para o sábio e diz o seguinte, sábio, o senhor mandou a gente ler a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, mas tem dia assim que a gente lê, e nada diferente eu vejo, eu já li, mas por que a gente tem que ler todo dia? E o sábio olha para aquele servo e fala assim, você está vendo aquela cisterna ali? Está vazia, não está? Tá. Tem um lago a uns 150 metros daqui, está vendo aquele cesto de palha, que está todo sujo ali? Pega aquele cesto, vai no lago, enche de água e enche essa cisterna com a água que você pegar. O servo falou assim, mas sábio, o cesto está sujo. E outra, esse cesto é de palha, quando eu pegar a água, ela vai escoar todinha. E o sábio falou assim, faça o que eu estou falando. E o servo começou a fazer de manhã, quando foi de noite, porque a água caía pelo caminho, ele falou assim, a cisterna está toda cheia, celebrou, chegou no sábio, consegui encher a cisterna. E o sábio olhou para aquele servo e falou assim, que bom, agora olha para o cesto. E o servo não percebeu, quando ele olhou para o cesto estava limpinho. E o sábio falou assim, sabe o que aconteceu? Cada vez que você ia pegar uma água, a água que caía do cesto ia levando com ela a impureza e ia purificando e limpando o cesto. É isso que acontece com a sua vida todos os dias e todas as vezes que você para ler a Bíblia. Ela vai limpando você, vai tirando impurezas e você nem vai percebendo, mas no final do processo você está limpo, purificado através da leitura da palavra. Por isso que se você lê a Bíblia todo dia, talvez daqui a uns 6 meses você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, como eu estou mais calmo, como eu estou mais sábio,
como eu estou mais experiente nessas coisas, como eu escuto melhor a voz de Deus, como as coisas acontecem e eu consigo controlar de uma forma diferente, como eu olho, já identifico, tenho discernimento. É a leitura da palavra, é o relacionamento com Deus, é a oração, é a dedicação a conhecer e permanecer perto de Deus e ser purificado por Ele. Talvez você não esteja dando valor dessa verdade de que Jesus é o Verbo, e se Ele disser, as coisas vão acontecer. O universo foi feito por Ele, curas são liberadas pela palavra do Senhor, cativeiros são quebrados pela palavra de Deus, o perdão é exercido, a reconciliação acontece, corações mudam, a vida muda, e o eterno é revelado quando Ele fala. Você precisa escutar. Como é que você vai escutar? Lendo a palavra de Deus. A exposição e a aplicação da palavra de Deus produzem vários resultados gloriosos. A palavra nos dá esperança, gera comunhão, e como nós lemos no versículo 10, nos gera força. Porque quanto mais próximos de Deus, mais alegre Ele está. Você que é pai e mãe sabe disso, né? Quanto mais o teu filho fica perto de você, você fica feliz, né? E quanto mais ele cresce, mais distante ele fica. Que é assim mesmo, porque filhos são flechas na mão do arqueiro, está lançando, vai, talvez eles vão para outro estado, vão para outro país, se casam, com vidas distantes de você, aí quando eles vêm visitar você, você fica feliz da vida, não é assim? Se eu e você somos assim, como é que Deus não vai ser? Deus fica feliz quando a gente se aproxima dele, quando a gente chega perto, pai, quero te escutar, o que você tem para me ensinar? E a alegria dele, a Bíblia nos garante que é o quê? A nossa força. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais agradamos o Senhor, mais forte nós ficamos, mais fortalecidos somos por causa da alegria do Senhor. Hoje eu dei o meu melhor para ensinar a você sobre o valor da palavra de Deus. Talvez não tenha sido suficiente, porque eu sou imperfeito, mas a minha oração é que o Espírito Santo, que é perfeito, Ele possa mostrar para você que a chave do teu sucesso está aqui dentro. Não é um jargão de pastor, não é uma palavra motivacional, é a verdade que a própria Bíblia diz. Jesus em João 15,5 diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Jesus, e você conhece Jesus através da palavra. Você se relaciona com Jesus através da palavra. Você ouve Jesus através da palavra. E você avança na sua vida através da palavra. De forma espontânea, com sede e atenção. Com reverência e louvor. Disposto a aprender e pronto a aplicar aquilo que Deus revela para você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus, toda a igreja. Eu quero te perguntar uma coisa. Se você entendeu que a palavra tem valor, que ela é a verdade, que ela é Jesus, Deus falando com a gente, com seus olhos fechados, com a cabeça abaixada, deixa eu te ler um versículo para você entender. Romanos 10:9 diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E eu quero te perguntar, você quer ser salvo? Pastor, salvo de quê? Salvo do pecado, de uma vida eterna longe do Senhor. Salvo de uma vida sem a presença de Deus. Poderia dizer, salvo do inferno, mas não pensa assim não, pensa o seguinte: salvo de uma vida sem Deus, porque o maior prejuízo não é nem ir para o inferno, é ficar sem Deus. Porque por mais que eu e você estejamos vivendo num deserto, se Deus estiver presente, então ali é melhor ficar mesmo no deserto, porque é bom ficar na presença do Senhor.